Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Hoje é o dia que a Associação Brasileira de Psiquiatria elege para que se fale sobre o preconceito em relação à patologia psiquiátrica e aos transtornos psiquiátricos. Por coincidência ou não, sei lá, eu vim com essa camisa com esse quadro de Van Gogh. Van Gogh, como outros tantos artistas, teve uma patologia psiquiátrica que até hoje não é bem definida, se era transtorno bipolar ou se era um quadro orgânico por envenenamento de metal pesado ou por conta das tintas que ele usava. Mas foi uma pessoa que sofria de um transtorno, de algo psiquiátrico, de um transtorno psiquiátrico, terminou por suicídio. E, no entanto, teve uma obra que até hoje é revolucionária. Preconceito é algo que é pré-conceitual, ou seja, vem antes do conceito, não é algo raciocinado, não é algo pensado. É uma verdade que permanece na vida da pessoa sem questionamento. Não é um raciocínio, é um pré-conceito. Em relação à parte psiquiátrica, esse preconceito atinge toda essa área. Atinge os pacientes, atinge as medicações que se usa, atinge a própria psiquiatria, o nome psiquiatra é especialidade, atinge os psiquiatras, vide que com quem se faz piada, com tudo que é discriminado. As piadas existem para negro, para homossexuais, existem para mulher, para índio e para judeu, e para psiquiatra. A única especialidade que se conta piada é sobre psiquiatra. Outros não tem piada sobre neurologista, não há piada sobre otorrinolaringologista, por exemplo. Mas as piadas todas de hospício e psiquiatra e maluco, existem muitas. E todas as vezes que nós vemos um xiste, nós vemos que nós estamos tocando em algo que é muito importante e que a via da desqualificação é uma via mais fácil de se falar. E essa talvez seja a palavra mais importante em relação ao paciente psiquiátrico, que é a desqualificação. O termo antigo em relação ao paciente psiquiátrico era alienado. O termo profissional era alienista, antes do termo psiquiatra era alienista. Você vê isso, tem séries na Netflix do século XIX chamado Alienista. Há um conto de Machado de Assis famoso da Casa Verde, que é O Alienista. E alienar, até hoje é uma palavra usada em direito, significa transferir a propriedade, alienar o direito de... O que há no alienado? O que ele perdeu? A propriedade. Ele perdeu a propriedade da condução da própria vida. Ser um alienado é uma pessoa de quem se retirou ou foi retirado, ou se perdeu, a propriedade da condução da vida. Um bem é alienado quando é transferido a propriedade. Quando um paciente era tido como alienado, é porque ele perdeu tudo. Ele só tem um corpo, mas ele perdeu o direito de ter esse corpo e de agir. As outras doenças não fazem isso, com exceção de algumas que faziam isso. A hanseníase fez isso durante muitos anos e até hoje. Por isso foi obrigada a mudar de nome, porque lepra passou a ser um nome profundamente pejorativo. Tuberculose durante muito tempo excluía a pessoa. E os pacientes psiquiátricos eram excluídos. Simplesmente tirados de vistas. Não era algo para ser visto. E como não havia nenhum tratamento disponível eficaz e efetivo, os chamados hospitais psiquiátricos eram manicômios. Ou seja, lugares cômodos de colocar gente com doença mental. Mania em grego significa doença mental. Não tem a conotação que nós usamos hoje em psiquiatria de euforia patológica. Mania em grego significa loucura. Então, nosocômio é o lugar de doença, e nosos em grego é doença, e manicômio é o lugar dos furiosos, vamos dizer assim. Eram depósitos, não eram lugares de tratamento. Quando a psiquiatria surge, ela surge primeiro observacional. Ela não tinha como intervir, então se observava. Então as primeiras descrições psiquiátricas são
verdadeiros tratados biográficos. Verdadeiramente, a psiquiatria só começou a ter uma ação mais positiva depois da Segunda Guerra Mundial. Na realidade, o primeiro remédio usado contra a psicose foi em 1953, 52, 53. O primeiro antidepressivo realmente eficaz foi em 1959. Então, a psiquiatria, como entidade de levar a produção de instrumental próprio para lidar, é muito recente. Mas, independente disso, o diagnóstico em psiquiatria tem um fator desqualificante muitíssimo maior do que em outras condições. É a única especialidade, como eu costumo dizer, que xinga com diagnóstico. Ou seja, todos os diagnósticos psiquiátricos, eles são desqualificantes, que se usam no dia a dia. Todos já usaram doido, demente, imbecil, idiota, débil mental, psicopata, bipolar. Todas essas palavras, histérico, neurótico, todas essas palavras são palavras de poder, porque quem usa desqualifica o outro. E são diagnósticos. A sociedade se apropriou dos diagnósticos psiquiátricos para desqualificar, levando a mesma ideia de que o diagnóstico psiquiátrico tira poder da pessoa, desqualifica a pessoa. Qual é a única forma plausível para se ultrapassar isso? Geralmente, ou invariavelmente, não geralmente, mas invariavelmente, a primeira pergunta que eu faço a todo paciente é como é que ele se sente vindo a um psiquiatra. Boa parte das pessoas fazem por educação, doutor, tudo bem, para mim não tem nenhum problema. Eu sempre digo, realmente é a mesma coisa que você ir a um cardiologista ou a um neuro? Não, doutor, é diferente. Essa diferença, eu costumo dizer ao paciente, que se nós não ultrapassarmos na primeira consulta, o resto do tratamento não consegue ser mantido pelo paciente. Vai ficar sempre um não dito, algo velado que vai ficar atrapalhando a relação profissional-paciente. Quais são os medos das pessoas que vêm ao psiquiatra? E lembrar que o paciente que vem a um consultório psiquiátrico também pertence à mesma sociedade que hostiliza e discrimina os outros. Portanto, ele tem em relação a si a mesma opinião que ele tem em relação a qualquer outra pessoa que tivesse e que as pessoas têm em relação a ele. Então, a questão psiquiátrica ela é tão complexa porque ela envolve a discriminação que os outros têm sobre o paciente, dele próprio em relação a si, não só ao fato dele poder ser considerado maluco, dele perder a autonomia de vida, o alienado que eu me referi antes, ou de perder a confiança de poder recuperar a vida dele. É muito frequente pacientes em psiquiatria, depois de terem resolvida clinicamente a situação, eles hesitarem em retomar a vida. Porque é como se sentisse, pô, mas será que eu sou confiável? É como lidar em psiquiatria, muitas vezes eu comparo que lidar com paciente psiquiátrico é como abrir uma caixa de marcha de um carro. A partir daí, foi algo que foi mexido. O próprio paciente e as pessoas não encaram essa pessoa do mesmo jeito que encarava antes. Eu costumo dizer aos meus pacientes que as pessoas que querem ser normais só são aquelas que vieram ao psiquiatra. Quem nunca foi ao psiquiatra, ele é o que é. Quem foi ao psiquiatra passa a exigir de si e passa a ser exigido pelos outros de ser uma entidade absolutamente inexistente, que é um ser humano normal. O ser humano normal não existe. O ser humano normal é um conceito teórico de uma suposição de como deve funcionar a média das pessoas. Mas, como eu costumo dizer, você pode supor o que é um ser humano normal, mas você nunca vai encontrá-lo numa fila de padaria. Ele não existe realmente. O que nós esperamos é que na média de vida da pessoa, a pessoa seja produtiva, harmônica, na média. Porque a condição de da pessoa exigir de si ser 100% sadio, entre aspas, em 100% das situações, é inviável. Mas é isso que as pessoas cobram.
A partir do momento de que a pessoa teve um diagnóstico, entrou no consultório psiquiátrico, não precisa nem ter um diagnóstico, entrou no consultório psiquiátrico, a partir daí é cobrado, tudo é cobrado como se ele devesse ser o único normal da sociedade onde ele vive, ou seja, o único que não pode sair da linha em nenhum momento, porque senão você já tomou seu remedinho hoje? Se é uma coisa que me deixa chateado, é quando as pessoas usam um diminutivo para se referir ao tratamento psiquiátrico. Porque na realidade se trata de uma desqualificação. Ah, doutor, eu vim aqui para quero um remedinho para meu nervoso. Ou quando alguma pessoa está em discussão com alguém que ela sabe que é paciente psiquiátrico e pergunta: você já tomou seu remedinho hoje? Esqueceu de tomar seu remedinho hoje? Essa conduta de usar o tratamento e um possível diagnóstico como uma forma de desqualificar é a coisa mais agressiva que existe, porque não há saída para isso. Por isso que o primeiro preconceito é da pessoa em relação a si. Eu costumo dizer ao paciente que o nosso trabalho é em relação a ele e eu. O que os outros vão pensar depende dos outros, mas a pessoa precisa ter essa convicção de que ter um transtorno psiquiátrico, ou uma outra forma de dizer isso de uma forma mais elegante, nenhum diagnóstico psiquiátrico dá conta de uma vida. Todo ser humano é muito mais do que um diagnóstico de qualquer coisa em medicina e principalmente em psiquiatria. Por isso que eu costumo dizer que nós não devemos usar o diagnóstico psiquiátrico como um substantivo ou como parte da essência da pessoa. Eu sou, usar o verbo ser que está ligado à identidade. Eu sou, ou ele é esquizofrênico, ele é bipolar. Isso é identidade. Se nós considerarmos o transtorno psiquiátrico como uma ocorrência da vida da pessoa, da qual ele é proprietário, e não ele é sujeito, ou tem uma outra forma elegante de se dizer, em que o paciente se torne sujeito do seu tratamento e não sujeito à sua doença, ele é sujeito do seu tratamento e não sujeito ao tratamento. Ou seja, submetido, que é outra palavra curiosa, submeter-se significa você aceitar. Mas ser sujeito do tratamento significa compreender o que tem e, junto com o profissional, encontrar o melhor caminho para si. Ou seja, recuperar a autonomia que o diagnóstico tira. Por isso que muitas e muitas vezes o paciente psiquiátrico pergunta qual é o meu diagnóstico e o psiquiatra enrola um pouquinho ou usa um termo genérico. Eu pergunto ao paciente, para que serve o diagnóstico? O diagnóstico serve para o médico, para poder definir uma conduta e resumir uma história. Mas para o paciente vira uma entidade concreta, para a família vira uma entidade concreta, ele é. Ele deixa de ser algo que ele era antes e passa a ser o esquizofrênico, o bipolar, o neurótico, o borderline. Ele passa a ser o nome dele, a identidade dele é substituída pelo diagnóstico. Então nesse dia de hoje, lembrando Van Gogh, que eu estou vestido nele, né, aqui, lembrando que talvez o grande medo envolvido na história é porque a única coisa que as pessoas não podem dizer o dia seguinte eu não vou sofrer. Todas as outras doenças são preveníveis, mas em psiquiatria, todas as pessoas têm um medo oculto de que ela própria possa em algum momento ter um breakdown, em algum momento ela quebre. Enfim, a psiquiatria é uma entidade de ajuda, é uma especialidade de ajuda. O psiquiatra é uma entidade de ajuda. Mas essa ajuda é com o paciente. Independente da patologia dele e da gravidade, sempre há forma de a gente encontrar por parte, junto com o paciente, um caminho de autonomia. Ou maior ou menor, mas sempre é passível de se encontrar, desde que se busque. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.